Olá, vamos a mais uma aula aqui no nosso curso de Programação C e hoje eu trago aqui um vídeo especial com o objetivo de tirar a dúvida aí de vários alunos, de vários estudantes que acompanham o curso de Programação C aqui no canal. Eu tenho recebido ultimamente comentários frequentes dizendo que professor, eu não consigo entender ponteiros, professor, para que serve ponteiros, professor, esse negócio é muito difícil. Professor, eu entendi ponteiro, mas quando entra ponteiro para ponteiro, bagunça tudo a minha cabeça e eu não consigo entender para que funciona. Então, o objetivo desta aula é desmistificar um pouco ponteiros. Contudo, se você nunca viu esse conteúdo, antes de assistir esse vídeo aqui, eu acho que seria extremamente interessante você assistir os vídeos sobre ponteiros que tem no curso de Programação C. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou colocar o link na descrição aqui desse vídeo também, para você ir se acostumando com a ideia, porque realmente tem ali um certo grau de complexidade. E aí eu espero, com esse vídeo, resolver aí a dúvida de muitos desses estudantes que estão tendo dificuldade com ponteiros. Então, a ideia aqui é que o vídeo não fique muito extenso, mas que a gente faça aí um apanhado de ponteiros até ponteiro para ponteiro. O que é, para que serve, por que a gente precisa disso. Para iniciar, eu vou criar aqui uma variável do tipo int valor. E aí, valor, eu vou atribuir a essa variável, por exemplo, o número 10. Pronto. Perceba que até aqui não tem nenhuma novidade. Eu criei uma variável chamada valor, do tipo inteiro, e atribuí a ela o número 10. Se eu imprimir esse valor aqui na tela, olha só. Valor, %d, e aí eu vou saltar uma linha, vou colocar aqui agora a nossa variável. Se eu compilar e executar o programa, nenhuma novidade até aqui, concorda? Olha só, eu vou rodar aqui o programa. Nós temos aqui um erro, o que eu esqueci aqui? Está faltando uma vírgula aqui. Eu pressionei a vírgula, mas ela não saiu. Esse teclado está bem ruim. Vou compilar e executar novamente. E aí, olha só, nós temos aqui valor 10. Até aqui, nenhuma novidade, ok? Aí entra então, começa a entrar o conteúdo que a gente chama de ponteiros. O que é um ponteiro? Um ponteiro nada mais é do que um endereço de memória. Pense o seguinte, olha só, não tem a memória RAM do seu computador? A memória aí do seu smartphone, 2 GB, 4 GB, 6 GB. Imagine essa memória como uma planilha do Excel. Provavelmente você já deve ter visto uma planilha do Excel, certo? É um monte de quadradinhos divididos, separados entre várias colunas e várias linhas. A memória do computador pode ser entendido dessa forma. Você tem uma grande planilha com várias caixinhas e aí, conforme você vai precisando, você vai separando essas caixinhas para colocar valores ali dentro. Quando eu faço isso aqui, int valor igual a 10, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para o computador, vai lá na memória, separa uma caixinha para mim. Essa caixinha eu quero que você dê o nome de valor. E dentro dessa caixinha, eu quero que você guarde o número 10. Então, é isso que ele fez aqui. E se eu quiser pegar o endereço dessa região de memória, que eu chamei de valor? Aí tem alguns alunos que perguntam, nossa, mas para que eu preciso disso? Bom, olha, não é querendo ser grosseiro, mas uma resposta muito simples seria: se faz parte do conteúdo de C, é porque sim, se você for programar em C, dificilmente você vai conseguir escrever programas complexos sem utilizar ponteiro. Ok? Então, se o conteúdo está aí, não crie resistência ao conteúdo. Isso só vai tornar o aprendizado mais difícil. Não fique se perguntando para que existe isso. É igual a física, a matemática, a astronomia, para que existe isso? Um monte de gente curiosa foi pesquisando, foi avançando esse conhecimento e chegou no que nós temos hoje. A linguagem C é muito semelhante. Com o desenvolvimento da computação, chegou-se até o desenvolvimento da linguagem C. E o grande poder da linguagem C está exatamente nos ponteiros. Por que as linguagens modernas, apesar de serem mais fáceis
Java é mais fácil, C++ é um pouco mais fácil, Python é uma mãe para você aprender Python, porque nenhuma dessas linguagens você utiliza ponteiro. A linguagem abstrai essa ideia de ponteiros, ela faz isso por baixo dos panos. Você não precisa se preocupar com ponteiros, mas isso tem um custo. Nenhuma delas é tão veloz quanto o C. Então perceba, nós temos sempre dois lados, duas faces da moeda. É muito veloz, mas tem um grau de complexidade. Quando não existe esse grau de complexidade é porque a linguagem já faz isso para a gente, o compilador, o interpretador, mas por outro lado a gente acaba perdendo desempenho. Então não crie essa resistência. Por que que existe? Para você desenvolver programas que sejam rápidos, que sejam eficientes, velozes no processamento daquilo que você está programando, ok? E aí então, ok, voltando aqui para a nossa variável valor, eu quero imprimir o endereço onde esse valor aqui foi salvo na memória. Nós já vimos isso aqui no curso também. Como que eu imprimo um endereço de memória? A gente usa o %d para números inteiros, o %f para números reais e o %p para ponteiros. Na verdade, eu não vou colocar um espaço aqui, eu vou colocar uma tabulação. Então, o %p é para imprimir um ponteiro. Então, aqui, depois do valor da nossa variável valor, isso ficou meio redundante, né? Depois do conteúdo da nossa variável valor, que vai ser impresso aqui, eu quero imprimir o endereço de memória, ou seja, qual é o endereço? É quase como se fosse o número no endereço da sua casa. Naquele bairro, naquela rua, só existe uma casa com aquele número. Em toda a memória do computador só existe uma região para cada endereço, ele é único. Então eu quero saber qual é esse endereço. Como que eu obtenho o endereço de memória de uma variável? Se você já usou o scanf, você já sabe fazer isso. E-comercial, e aí nós colocamos o nome da nossa variável. Eu estou pegando o endereço dessa variável na memória e eu vou imprimir aqui. Olha qual que vai ser a diferença agora. Eu vou compilar e executar novamente o programa. Pronto, nós temos aqui agora o valor armazenado, ou conteúdo armazenado na variável valor e qual o endereço na memória dessa variável aqui. É esse endereço aqui. Nós temos aqui um número hexadecimal, 61FE1C. Hexadecimal, para quem não conhece, é um sistema de numeração. Nós temos o sistema decimal, que possui 10 dígitos, é o sistema que a gente utiliza no dia a dia, com os dígitos de 0 a 9. Nós temos o sistema binário, com os dígitos 0 e 1. Nós temos o sistema octal, com os dígitos de 0 a 7, 8 dígitos. E o hexadecimal, com 16 dígitos, os dígitos de 0 até 15. Só que, na verdade, a partir do 10, eles são representados por letras. O 10 é a letra A, o 11 é a letra B, e assim sucessivamente. O 12 é a letra C, por isso que aparecem essas letras aqui. Esse número é um número no sistema hexadecimal. Ok, interessante. Nós já vimos aqui o endereço de memória da variável valor. Tá, ok. Para que serve isso? Vamos ir complicando aos poucos. Talvez você se pergunte, nossa, mas eu não preciso usar ponteiro para fazer isso. É muito mais simples fazer sem ponteiro. Ok, eu concordo, é muito mais simples fazer algumas operações sem ponteiro. Mas se eu já chegar aqui com algo altamente complexo, você não vai entender a ideia. Então é por isso que eu começo com algo simples e vou aumentando o grau de dificuldade, ok? Agora vamos lá. Como que a gente cria um ponteiro? Até agora nós vimos como imprimir o endereço de memória de uma variável. Como que eu crio um ponteiro? É exatamente da mesma forma como nós já estamos habituados a criar variável. Só tem uma diferença. Olha só, se eu quiser criar uma variável para o tipo inteiro, como que eu faço? Eu digo o tipo, eu dou um nome, por exemplo, P, e aí ponto e vírgula. Se eu quiser, eu posso atribuir um valor, como eu fiz aqui. Eu acabei de criar uma variável chamada P do tipo inteiro. E se fosse um ponteiro? Agora vem a única alteração. À esquerda do nome dessa variável, eu coloco um asterisco. É esse asterisco que vai dizer para mim que, olha só, P não é simplesmente uma variável do tipo inteiro. É um
ponteiro para um tipo inteiro. Ou seja, o que significa isso? Vamos voltar para valor. Valor é uma variável do tipo inteiro. O que valor pode receber? O que valor pode guardar? Qualquer número inteiro que caiba dentro de 4 bytes. Ok? Então, eu posso colocar um 10 aqui dentro? Posso. Posso colocar o 500? Posso. Posso colocar 7.982? Posso. São todos números inteiros. O que P aceita? O que P recebe? P é uma variável do tipo ponteiro. Então, P só aceita endereços de memória. P só aceita o que a gente imprimiu aqui, porque P é uma variável do tipo ponteiro. Então, se eu fizer esta atribuição aqui, está correto ou errado? Está errado, por quê? P é do tipo ponteiro. 779 não é um ponteiro, não é um endereço de memória, é um número inteiro. Então, essa atribuição seria válida se eu colocasse aqui a variável valor. Como que eu posso colocar uma atribuição válida aqui? Eu posso colocar aqui, isso aqui, olha só, e-comercial valor. Esta atribuição é válida. Eu tenho P, que é uma variável do tipo ponteiro, e o conteúdo que eu estou colocando, que eu estou salvando na variável P, é o endereço da nossa variável valor. Então, esta atribuição é válida. Agora, olha só, vamos colocar um outro printf aqui, printf, e agora vamos colocar aqui outra impressão. Eu vou imprimir aqui o endereço de P, %P, vou saltar uma linha, vírgula, e comercial P. Perceba, eu estou fazendo aqui o mesmo que eu fiz aqui, só que aqui eu imprimi vamos colocar um texto aqui, endereço de valor. Pronto. Aqui eu imprimi o endereço da variável valor. A variável P, sendo ponteiro ou não, toda variável tem o seu endereço de memória. Toda vez que a gente cria uma variável, o que acontece no computador? A gente está separando um pedacinho de memória. Lembra da associação que eu fiz com uma tabela do Excel, uma planilha do Excel? Então, toda vez que a gente cria uma variável, a gente separa uma caixinha daquela na nossa memória. Então, P também tem o seu endereço de memória. E P guarda um conteúdo, certo? Qual o conteúdo guardado por P? É o endereço da variável valor. Olha só, eu vou trocar agora esse texto para conteúdo de P. Qual que é o conteúdo de P? Também é um ponteiro, só que agora eu vou trocar aqui. Eu quero conteúdo de P. E aí o que eu vou mostrar para vocês aqui? Que esta linha e esta linha tem que imprimir exatamente o mesmo valor. Por quê? Aqui eu estou imprimindo o endereço da variável valor. Aqui eu estou imprimindo o conteúdo guardado dentro da variável P. O que eu guardei dentro da variável P? O endereço de valor. Então, a gente vai ter exatamente o mesmo número hexadecimal aqui. Vamos conferir? Eu vou compilar e executar o meu programa. Olha o que nós temos aqui. Vamos avaliar com calma esse monte de número estranho aqui. Olha só, o valor 10 é aqui o nosso print da linha 11. Temos o valor 10, endereço de valor, coloquei acentuado, vou remover o acento depois. Endereço de valor, olha só, 61 FE1C. Na linha 12, nós estamos imprimindo um endereço da variável P, olha só. O endereço de P, 61 FE10. Perceba que é diferente desse aqui. E na linha 13, quando eu imprimir o conteúdo da variável P, qual que é o conteúdo guardado na variável P? 61 FE1C. Perceba, é exatamente este mesmo valor aqui. Então, quando isso acontece, nós dizemos na programação que P aponta para valor. Por que P aponta para valor? Porque P guarda o endereço de memória de valor. E agora eu consigo recuperar esse conteúdo. Olha só, eu vou copiar essa linha novamente, Ctrl C, Ctrl V, eu vou tirar esse cedilha daqui, eu vou tirar esse acento daqui e eu também vou tirar esse acento daqui. Só que agora eu vou colocar aqui conteúdo apontado por P. E aí qual que é a diferença? Olha só, esse é o conteúdo da variável P.
que P guarda o endereço de memória? Se P guarda o endereço de memória, então a gente diz que P aponta para uma determinada região de memória. Se P aponta para uma determinada região de memória, será que eu consigo pegar o valor que está nessa região de memória? Sim, consigo. Eu novamente vou utilizar aqui o asterisco. Então perceba que o asterisco ele é usado em algumas situações muito específicas. Até agora a gente viu duas. Primeiro, eu uso o asterisco quando eu vou criar a minha variável e dizer que ela é do tipo ponteiro. Então, tipo, o nome ou o identificador da variável e aqui um asterisco para dizer essa variável P é do tipo ponteiro. E eu quero agora recuperar o conteúdo apontado por P. Olha só, P aponta para valor. Se eu quero recuperar o conteúdo apontado por P, qual conteúdo que vai ser impresso aqui? Vai ser impresso o número 10. P aponta para valor. Quando eu faço o asterisco P, eu estou pegando o conteúdo apontado por P. Se P aponta para valor, qual o conteúdo que eu tenho aqui? É o número 10. Olha só, eu vou compilar e executar o programa. E aí nós temos aqui, olha só, conteúdo apontado por P, conteúdo apontado por P é 10, porque P guarda exatamente o endereço de memória da variável valor. E a variável valor tem o valor, o conteúdo 10. O que eu apresentei até agora é a parte básica, é a introdução de ponteiros. Se você ficou com qualquer dúvida aqui, registre nos comentários ou volta ao início e assista de novo com bastante calma, reproduzindo isso aqui no seu computador. É fundamental que você tenha entendido isso que eu mostrei aqui para você entender o que vai vir agora a seguir, ok? Uma pergunta muito típica é: professor, mas para que eu vou usar ponteiros? E uma outra pergunta muito típica quando a gente está estudando funções e procedimentos é: professor, como é que eu faço uma função para retornar mais de um valor? E aí, normalmente, a resposta do professor é: olha, não tem como não. Uma função só retorna um valor. E isso é verdade. Toda função só consegue retornar um valor. Porém, a gente consegue fazer algo meio mascarado. A gente consegue fazer algo diferente usando ponteiros, onde a gente nem precisa de retorno, mas consegue obter os valores que a gente precisa. E aí eu vou dar um exemplo bem simples para explicar, para clarear isso que eu estou querendo dizer. Olha só, eu vou criar aqui um vetor, vet, e eu já vou atribuir aqui um conjunto de valores. Opa, cadê a outra chave? Aqui. Vou colocar aqui alguns valores aleatórios. 50, 10, 250, 500, 25. Agora, eu viro para vocês e falo o seguinte. Está faltando um colchete aqui. Pronto. Desenvolvam uma função ou procedimento, apenas uma, que retorne o menor e o maior elemento desse vetor. Aí vocês vão virar para o professor e vão falar: mas professor, não é possível retornar mais de um elemento. Verdade, não é possível. Mas isso não significa que não exista outras formas para contornar esse problema. Olha só, eu vou criar aqui mais duas variáveis, uma chamada menor e outra chamada maior. Então eu quero desenvolver uma função ou procedimento que vai me retornar ou que vai salvar nessas duas variáveis os respectivos valores. Aqui o menor e aqui o maior. E aí como que a gente faz isso? Sem ponteiros é impossível, não tem como retornar dois valores ou salvar o menor e o maior aqui dentro, não tem como. Perceba que as variáveis são locais, elas estão dentro da minha função main. Mas com ponteiros isso fica extremamente simples. Olha só, vamos fazer aqui um procedimento que não vai ter retorno nenhum, então eu vou chamar de void, e aí eu vou chamar aqui esse procedimento de descobrir valores. E aí a gente vai precisar receber alguns parâmetros aqui, que coisa! Pronto. Nós vamos precisar receber alguns parâmetros aqui. Quais parâmetros? Bom, o primeiro que a gente vai precisar receber é o vetor, certo? Então,
int, asterisco, eu vou chamar de v. Nossa, professor, mas o que é isso? Bom, tem algumas formas de você receber um vetor. A forma típica convencional é essa daqui. O nome da variável e um par de colchetes. Mas você também pode dizer que isso aqui é um ponteiro, porque, na verdade, o nome de todo o vetor já é um ponteiro para a primeira posição do vetor. Então, ao fazer isso aqui e passar apenas vet, ele já vai entender que isso aqui é um endereço de memória. Então, vai funcionar, ok? Eu também quero receber as minhas variáveis maior e menor. Por enquanto, eu vou fazer isso aqui. Olha só. Int, eu vou chamar de ME para menor, só para diferenciar os nomes. E int MA para maior. E int tan, que vai ser o tamanho do nosso vetor. Se eu quero percorrer esse vetor, eu preciso saber o tamanho dele, certo? Então, aqui dentro agora, eu vou colocar aqui um int i. A gente pode percorrer esse nosso vetor procurando pelo maior elemento e pelo menor elemento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, olha só, eu tenho um vetor aqui com 2, 4, 5 elementos. O que eu tenho nessas variáveis no início, quando o nosso programa roda pela primeira vez? Eu não sei. Pode ser lixo de memória, concorda? Então, se eu quero o menor e o maior, eu vou pegar o primeiro elemento do vetor e vou colocar nessas variáveis. Eu vou fazer algo desse tipo aqui, olha só. ME vai receber V na posição 0. Olha só, eu estou recebendo aqui um ponteiro para o meu vetor, ou um ponteiro para uma região de memória que é um vetor. Então, eu posso fazer isso aqui sem nenhum problema. E eu vou fazer a mesma coisa para o MA, o maior. Vai receber V na posição 0. Então, eu peguei o primeiro elemento e salvei tanto na variável menor quanto na variável maior. Agora, eu vou colocar aqui a nossa repetição partindo de 1. De 1. Por que 1? Porque eu já peguei o primeiro elemento e coloquei aqui. Se o primeiro for o menor, não vai trocar em nenhum momento. Se o primeiro for o maior, não vai trocar em nenhum momento. Então, olha só, for com o i começando em 1, i vai até menor que tan, com um incremento de 1 em 1. Aqui dentro agora, basicamente, eu vou ter dois ifs. Olha só, o primeiro if, eu quero saber se o nosso vetor na posição i é menor do que ME. Se isso aqui for verdade, significa que eu encontrei um valor menor do que o valor que eu tenho aqui. Então, ME vai receber o nosso vetor na posição i. Pronto. Agora eu preciso fazer outro if para o maior, concorda? If nosso vetor na posição i é maior do que o conteúdo que eu tenho na variável MA. Se esse teste for verdadeiro, significa que eu acabei de encontrar um elemento maior do que o que eu tenho aqui. Então, MA vai receber o nosso vetor na posição i. Pronto. Porém, tem um grande problema nessa nossa solução. Olha só, quando terminar a repetição, eu vou colocar aqui um printf para imprimir o valor das variáveis. Eu vou colocar aqui menor, %d, tabulação, maior, %d, e aí eu vou saltar uma linha. Então, aqui eu vou imprimir o conteúdo de ME e aqui eu vou imprimir o conteúdo de MA. E aqui eu vou colocar na função, para saber que eu estou dentro da função. Na sequência, eu vou copiar essa linha, eu só estou imprimindo o valor de duas variáveis, Ctrl C, e eu vou colocar ela aqui na nossa função main, aqui abaixo. Agora eu vou colocar aqui, vou trocar e vou escrever em main, só que aqui agora eu não tenho as variáveis ME e MA, eu tenho as variáveis menor e maior. Eu quero imprimir o valor dessas variáveis. Só que antes de fazer isso, eu preciso chamar a nossa função. Qual que é o nome da nossa função aqui? Descobrir valores. Então, vamos fazer isso. Eu vou chamar ela aqui. Esse meu mouse também está com problema. Que coisa! Vamos aqui, então, chamar a nossa função descobrir valores. E aí, bastante atenção aqui, olha só. Eu preciso mandar o vetor, então é um ponteiro. Basta dizer aqui o nome do vetor.
e ele já entende que isso aqui é um ponteiro. Todo ponteiro ou todo vetor, apenas o nome dele já é um ponteiro, ok? Depois disso, vamos ver o que está faltando aqui. Olha só, temos que enviar a variável menor, a variável maior e o tamanho. Então, as variáveis menor, maior e o tamanho. Quantos elementos a gente tem no vetor? 2, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui tamanho 5. Terminar com ponto e vírgula. Ao fazer isso aqui, olha só, vai ser impresso primeiro este printf e depois este printf aqui. O que vocês acham que vai aparecer aqui? Vamos testar o nosso programa? Eu vou compilar e executar. E aí vamos avaliar o que a gente tem aqui. Olha só, o primeiro printf é o da linha 15. Cadê o nosso vetor? Está aqui. Olha só, na função o menor é o 10, o maior é o 500. Olha só, o 10 é o menor e o 500 é o maior. Olha quando chegou na linha 31 na função main. Em main, menor 0, maior 16. O que é esse 16? Se você pensou lixo de memória, você está certo. Isso aqui é lixo de memória. Perceba que em nenhum momento a minha variável maior está aqui. Em nenhum momento aqui dentro eu fiz uma atribuição para a variável maior. Então é lixo de memória esse 16. E aí talvez você fique se perguntando, poxa, mas dentro da função main as nossas variáveis menor e maior tem lixo de memória, não tem o 10 e o 500. E aí por que não funciona dessa forma? Por algo chamado passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Vamos entender aqui, olha só. Quando eu fiz a chamada do meu procedimento aqui, eu estou mandando um ponteiro, eu estou mandando menor, maior e o valor 5. Quando eu faço isso aqui, menor e maior, perceba, eu coloquei exatamente o nome da variável. Eu estou fazendo o que é chamado de passagem de parâmetro por valor. Então, o que isso significa? A nossa variável menor tinha 0 e maior tinha 16, certo? Esses conteúdos aqui serão obtidos, 0 e 16. Quando chega na nossa função, eu tenho a variável ME e MA, certo? ME e MA só existem aqui dentro. Lembra lá da nossa planilha do Excel? O computador vai separar mais duas regiões de memória. Uma ele vai chamar de ME, vai colocar o 0. Outra ele vai chamar de MA, vai colocar o 16. E aí aqui perceba que eu alterei o valor dessas variáveis. Tanto que a gente tinha o 10 aqui e o 500 aqui no final. Isso funcionou aqui dentro do procedimento. Só que, de novo, eu fiz uma passagem de parâmetro por valor. Então, eu peguei aqui o valor da variável menor, o valor da variável maior e mandei para cá. Quando eu mandei para cá, duas novas variáveis foram criadas, ME e MA. Toda alteração que eu fizer nelas aqui, eu estou fazendo na cópia. Então, essas minhas variáveis aqui da função main permanecem inalteradas. Foi por isso que nós tivemos aqui o 0 e o 16, que é lixo de memória. Ah, mas você disse então que tinha como resolver o problema. Sim, tem como, utilizando algo chamado de passagem de parâmetro por referência, mas eu abro um parênteses aqui. Só as linguagens mais modernas aceitam de fato passagem de parâmetro por referência. O C, ele aceita algo parecido, próximo com passagem de parâmetro por referência. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma passagem de parâmetro por valor. Mas qual o valor que a gente vai passar? Não é o conteúdo da variável, é o endereço da variável. E já já vocês vão entender o porquê que isso funciona. Olha só, endereço de menor e endereço de maior. Chegando aqui na minha função, perceba, eu estou mandando endereço, então eu tenho que alterar e dizer que esse cara agora é um ponteiro para um inteiro e esse cara aqui é um ponteiro para um inteiro. Lembra como que a gente fez aqui para obter o conteúdo de um ponteiro? A gente precisa do asterisco. Então, olha só, se eu quero alterar o conteúdo apontado por esse ponteiro, eu preciso colocar aqui também o asterisco. E eu quero obter o conteúdo desse ponteiro. Novamente, eu vou usar o asterisco aqui na hora de imprimir esses valores. E
Por fim, aqui dentro também eu estou alterando. Então, qual foi a alteração que eu fiz? E já já eu vou explicar o porquê que isso funciona. Eu transformei tudo em ponteiro. Olha só, eu estou enviando agora para o meu procedimento 2 ponteiros, o endereço da variável menor e o endereço da variável maior. Se você entendeu a introdução, o início dessa aula, você vai entender que aqui eu estou recebendo um ponteiro para um inteiro e aqui um ponteiro para outro inteiro. Se eu quero alterar o conteúdo apontado por esse ponteiro, eu preciso usar o asterisco aqui. Foi o que a gente fez aqui. Eu queria obter o conteúdo apontado por esse ponteiro. Então, eu vou aqui alterar o conteúdo apontado por esses ponteiros. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, alterando o conteúdo apontado por esses ponteiros. E aqui eu quero obter o conteúdo apontado por esses ponteiros. Então, a gente sempre coloca o asterisco à esquerda. Feita essa alteração, o nosso procedimento vai funcionar e aí vamos ver qual vai ser o resultado impresso aqui. Eu vou imprimir aqui a nossa abinha de logs. Se tiver algum problema aqui, vai aparecer aqui para a gente. Eu vou compilar e executar o meu programa. Ok, perfeito. Não teve nenhum problema. Deixa eu fechar essa abinha. Pronto. E temos aqui agora o nosso programa. E aí, olha que curioso. A linha 15, na função o menor é o 25, o maior é o 50. E na função main deu exatamente o mesmo valor. Perceba, 25 e 50. Antes de entender por que isso aconteceu, vamos entender por que o menor aqui está com problema. O nosso menor elemento é o 10, não é o 25. E o problema está aqui na minha função, no meu procedimento. Olha só, eu sempre uso o asterisco quando eu quero obter o valor dessa região. Perceba que aqui eu não coloquei. Então, ele não está comparando com o conteúdo apontado por ME e MA. Ele está pegando e comparando com o endereço de memória. Então, é por isso que não funciona, ok? Então, aqui também precisa de asterisco e aqui também. Pense o seguinte, olha. Primeiro, isso aqui você vai obter com prática. Então, não espere fazer 1 ou 2 exercícios e entender tudo de uma vez. Você precisa de um pouco de prática para entender isso aqui. Recebi aqui 2 ponteiros. Perceba, toda vez que eu quero acessar ou alterar o conteúdo apontado, eu uso o asterisco. Olha, eu quero alterar o conteúdo apontado, usei o asterisco. Aqui, eu quero obter o conteúdo para comparar com esse valor. Obtei, coloquei o asterisco. A mesma coisa aqui, olha só. Então é por isso que não estava funcionando. Vamos conferir? Eu vou compilar e executar novamente. E agora nós temos aqui, cadê o nosso vetor? Vou subir aqui um pouquinho. O menor é o 10 e o maior é o 500, e estava 50 aqui. Então, perceba, o menor é o 10, o maior é o 500. Agora, olha o ponto principal aqui, o mais interessante. Na linha 15, dentro da função, o menor é o 10, o maior é o 500. Agora, a linha 31, aqui na função main, o menor é o 10 e o maior é o 500. Uai, Wagner, mas que bruxaria é essa? O que aconteceu aqui? Olha só, não tem bruxaria nenhuma. Vamos entender passo a passo o que eu fiz aqui. Quando a gente faz uma passagem de parâmetro por valor, foi o que a gente fez da vez anterior, sem o e-comercial. Ah, tinha 0 aqui. O computador pega o 0, o valor que está dentro da variável, cria outra variável e salva esse valor lá. Toda alteração que a gente faz nessa variável está sendo feito na cópia. Por isso que o nome é passagem de parâmetro por valor. Quando eu uso o endereço de memória, a gente faz algo que se aproxima, é parecido com passagem de parâmetro por referência. O que seria uma referência? A gente cria uma referência, um ponteiro para a nossa variável. Porém, a referência normalmente ela é muito utilizada em orientação ao objeto. É por isso que nas linguagens mais modernas, com orientação ao objeto, você diretamente, programador, não manipula ponteiros. A própria arquitetura ali, o compilador ou o interpretador da linguagem, resolve isso para você. O que nós temos aqui, olha só, eu estou passando aqui o endereço dessa variável, certo? O computador vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez quando a gente passou o conteúdo, o valor. Ele vai pegar esse endereço, vai criar uma variável do tipo ponteiro e vai salvar esse endereço aqui dentro. Perceba, continua sendo uma passagem de parâmetro por valor. Ele pegou o endereço da minha variável, chegou aqui,
alocou memória para um ponteiro e falou, olha, o conteúdo desse ponteiro é esse endereço de memória aqui. Então, ele pegou aquele conteúdo e salvou em outra variável. Continuou sendo passagem de parâmetro por valor. Qual que é a diferença agora? Nós passamos um ponteiro, o endereço de memória. Se eu passei um endereço de memória de quem? Da variável menor e da variável maior. Eu consigo agora pegar aqui e falar para onde esse ponteiro aponta. Altero o conteúdo apontado por esse ponteiro. E aí, quando eu faço altere o conteúdo apontado por esse ponteiro, por mais que eu tenha uma variável diferente, auxiliar, uma outra variável, que guarda o endereço de memória da variável menor, quando eu pego o endereço apontado por ela, eu estou vindo e alterando esse cara aqui, olha. Imagine que o endereço aqui dessa variável seja AAFF. Deixa eu colocar um comentário aqui. AAFF0. O conteúdo dessa variável ME, eu vou colocar aqui outro comentário, o conteúdo dessa variável ME vai ser AAFF0. Então perceba, ele pegou o endereço dessa variável e salvou aqui dentro. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou dizendo o conteúdo apontado por esse ponteiro agora vai ser o que eu tenho na posição 0. Eu estou indo no conteúdo apontado por esse ponteiro. Esse ponteiro aponta para quem? Aponta para essa região de memória aqui, AAFF0. Quem é essa região de memória? É a nossa variável menor. Então, quando eu faço essa atribuição, eu estou alterando o conteúdo dessa região de memória aqui. E quando eu faço esta atribuição, eu estou alterando, na verdade, o conteúdo dessa região de memória. E por que isso foi possível? Porque a gente está utilizando ponteiro. Eu passei, ao invés de passar aqui o valor das variáveis, eu passei o endereço dessas variáveis na memória do computador. Nossa, Wagner, mas isso é uma coisa tão abstrata. Tem como a gente confirmar isso de alguma forma? Sim, claro que tem. Olha só, eu vou vir aqui dentro da função main, vou colocar aqui outro printf e eu vou imprimir aqui dois ponteiros. Deixa eu ver... Vou copiar, não. Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui aspa dupla, vou colocar aqui endereço de menor, dois pontos, %p, porque eu vou imprimir um endereço de memória, vou colocar uma tabulação e vou colocar aqui agora endereço de maior, dois pontos, %p, e aqui agora eu vou saltar uma linha. Então aqui olha o que eu vou fazer, apenas uma vírgula, e comercial menor e comercial maior. Eu estou pegando o endereço de memória dessa variável e imprimindo aqui, menor, e o endereço de memória dessa variável e imprimindo aqui. Eu vou copiar, está faltando um ponto e vírgula, eu vou copiar essa linha exatamente igual, Ctrl C, eu vou vir aqui no final e olha o que eu vou fazer aqui agora. Ctrl V, só que aqui eu vou colocar aqui na função para a gente diferenciar. Pronto, na função, endereço de, aí eu vou trocar o menor por ME, vou trocar o maior por MA, e aqui agora, olha só, ME e MA são duas variáveis do tipo ponteiro, certo? Então, se eu fizer apenas isso aqui, eu estou obtendo o endereço de memória dessas variáveis aqui. São diferentes desses endereços aqui. Eu vou deixar assim. Eu não ia não, sai daqui. Eu não ia fazer isso não, mas já que eu lembrei disso, vamos deixar assim e vamos duplicar essa linha, só que agora sem o E. Por que sem o E? Olha o que eu estou fazendo. Pronto. Aqui no main, eu estou imprimindo um endereço de memória da variável menor e um endereço de memória da variável maior. Aqui na linha 17, eu estou imprimindo o conteúdo de ME e o conteúdo de MA. Perceba um detalhe extremamente importante. Olha só, eu não quero o conteúdo apontado por ME e por MA. Eu quero o conteúdo que está salvo dentro de ME e dentro de MA. O que eu tenho salvo dentro dessas duas variáveis? Elas são do tipo ponteiro, certo? Então, eu tenho dois ponteiros.
Quais ponteiros? Nesse cara aqui tem que ser exatamente o valor que vai ser impresso aqui. E aqui tem que ser exatamente o mesmo valor que eu tenho aqui, porque eu passei esses endereços quando eu chamei o meu procedimento. Mas nessa linha aqui os valores serão diferentes. Por quê? Olha só, aqui eu estou imprimindo o endereço de ME e o endereço de MA. Lembra, são variáveis separadas, independentes. Essa variável também tem seu endereço de memória, essa variável também tem seu endereço de memória. A diferença é que elas guardam outro endereço de memória. Olha só, eu vou executar aqui o meu programa, compilar e executar. Vamos prestar atenção no que apareceu aqui agora. Olha só. Aqui, na função, eu tinha que ter diferenciado, né? Vamos lá. Aqui é o endereço de ME e MA, é endereço de ME, é endereço de MA. Aqui agora é o conteúdo, então eu vou colocar aqui conte. E aqui também, para a gente saber quem é quem. Pronto, conte. Vou compilar e executar novamente. E agora a gente consegue distinguir melhor. Olha só. Aqui, na função end de ME. Então, o endereço da variável ME. Perceba que a gente tem aqui o endereço 61fd8. E o endereço da variável MA 61fd0. Na sequência veio a linha 17, que eu estou imprimindo o conteúdo dessas variáveis. Então, olha só, o conteúdo de ME 61fe18, perceba que é completamente diferente, e o de MA 61fe14, também é completamente diferente. Mas quando eu chego aqui na linha 34, onde eu imprimi o endereço de menor e maior, olha só, menor 61fe18. É exatamente o conteúdo da variável ME, porque ME guarda o endereço de memória da variável menor. Por sua vez, maior 61fe14, porque MA também guarda o endereço de memória da variável maior. Então, o conteúdo de ME é igual ao endereço da variável menor e o conteúdo de MA é igual ao endereço da variável maior. Porém, mesmo sendo um ponteiro, elas são variáveis. Toda variável tem o seu endereço de memória. Então, cuidado para não confundir com esse aqui. Perceba, esse aqui é o da linha 16. É o endereço de ME e o endereço de MA. Então, o endereço delas é este. O conteúdo apontado por elas, ou o conteúdo guardado por elas, é esse endereço aqui. Ok? Cuidado para não fazer confusão com isso aqui. De novo, só praticando para você realmente entender como funciona e tirar todas as dúvidas. Com a minha explicação aqui, você vai ter a impressão que você entendeu. Mas para ver se você realmente entendeu, tenta simular o problema que eu acabei de resolver aqui. Dado um vetor, você vai obter o menor e o maior desse vetor utilizando um procedimento e passando o endereço dessas variáveis. Tenta reproduzir esse exemplo sem utilizar, sem visualizar, sem ver o código que eu fiz aqui. Se ficou qualquer dúvida sobre isso que eu acabei de fazer aqui, posta nos comentários. Assista a aula novamente e reproduza esse exemplo. Agora, nós vamos para a parte final desse vídeo e nós vamos chegar em ponteiros para ponteiros, que é um conteúdo que dá nó na cabeça de muita gente aí. E para a gente entender ponteiros para ponteiros, eu vou copiar esse trecho aqui para a gente não ficar com muito código aqui. Então eu vou copiar, não, eu vou comentar, barra, asterisco, aqui no final, asterisco, barra, e eu vou pegar apenas a função main, Ctrl C, vou colocar ela aqui em cima e vou retirar todo esse trecho de código que nós temos aqui. Começar um exemplo limpo, do zero, ok? Pronto. Para entender ponteiros para ponteiros, eu vou utilizar como exemplo a estrutura de dados do tipo lista, para a gente fazer uma inserção no início. Se você nunca viu o que é lista, provavelmente em algum momento, se você caiu aqui nessa aula, em algum momento você vai ver. É uma das estruturas mais básicas que existe na computação. Basicamente, o que é uma lista?
É uma lista do mundo real. Vamos imaginar uma lista de números. A gente vai ter uma estrutura chamada nó, que vai ter um campo valor, por exemplo, o número 10, e vai ter um ponteiro para um outro nó. Nesse caso aqui o ponteiro é nulo, porque não tem ninguém depois dele. Mas a gente pode ir encadeando esses nós. Olha só, o primeiro nó possui o valor 11 e aponta para um próximo nó, que vai ter o valor 45, que aponta para um próximo nó, que vai ter o valor 10, que aponta para um próximo nó, que vai ter o valor 541, que aponta para um nó. Em algum momento essa lista termina com nulo. Então, quando o próximo é nulo, não tem ninguém aqui. É exatamente isso aqui que nós vamos simular. Então, como que a gente cria essa estrutura? Usando aqui o nosso já conhecido typedef. Lembrando, aqui no canal tem aulas no curso de programação C sobre o typedef, struct, como criar os nossos tipos de dados e sobre lista encadeada, ok? Lista, pilha, fila, árvore binária, AVL, então tem muito conteúdo no canal usando ponteiro e essas estruturas. Então, typedef struct, eu vou dar um apelido aqui de nó, e aqui dentro agora, olha só, eu vou dizer que a minha estrutura que eu estou criando tem um campo inteiro chamado valor, e eu vou ter um ponteiro, então eu vou criar com esse nome aqui, olha, que é, por enquanto, o apelido que eu tenho para minha estrutura. Struct nó asterisco próximo. Por que o asterisco? Porque esse cara aqui é um ponteiro, ok? E aqui, para melhorar um pouco, eu vou dar um nome para a nossa estrutura, nó. Então agora eu tenho uma estrutura chamada nó, um tipo. Nós não temos aqui o tipo int, float, double, char. Agora nós temos também o tipo nó. Dentro de nó eu tenho um valor e eu tenho um próximo. Eu quero fazer aqui a inserção no início. Uma forma muito simples de fazer a inserção no início da nossa lista, como que é? Eu faço uma função que vai alocar memória para esse tipo aqui, vai preencher os campos e vai retornar esse endereço de memória. Então, olha só, o retorno vai ser nó asterisco, eu vou chamar de inserir. Se a gente quer inserir no início da nossa lista, eu preciso receber um ponteiro para a lista, certo? Então, nó asterisco início. A gente vai receber o início da nossa lista. E aqui um int x, que é o valor que eu vou receber aqui para fazer a inserção. Aqui agora a primeira coisa que a gente vai fazer é alocar memória. Então, olha só, nó asterisco novo, eu preciso alocar memória. Por quê? Com tipos primitivos, basta eu fazer isso aqui e eu acabei de criar uma variável do tipo inteiro. Quando a gente está usando struct, perceba que a gente está usando uma junção de tipos primitivos. Eu tenho aqui um inteiro e eu tenho aqui um ponteiro para essa struct, olha, para esse tipo. Então a gente não consegue fazer simplesmente isso aqui. Ah, pronto, aloquei memória. Não, isso não funciona, ok? Nós precisamos utilizar aqui a alocação dinâmica de memória, a função malloc. O que a função malloc vai fazer? Deixa eu preencher ela aqui que eu já explico. Nosso operador sizeOf, tipo nó. A função malloc, ela precisa receber o tipo ou a quantidade de memória que eu quero alocar. Eu quero alocar memória suficiente para o tipo nó. Como que eu descubro o tamanho do tipo nó? Com o nosso operador sizeOf. Então, eu descubro o tamanho do nosso tipo nó, passo para a função malloc. A função malloc vai lá na memória do nosso computador, vai separar um pedacinho de memória e vai retornar um endereço. Quando retorna o endereço, para onde vai esse endereço? Para a nossa variável, para o nosso ponteiro novo. Feito isso aqui, a gente pode inserir. Olha só, eu vou verificar se a alocação ocorreu com sucesso. Então, se não conseguir alocar memória, ela retorna nulo. Então, se for nulo, ele não vai entrar no if. Se ele entrar no if é porque funcionou a alocação de memória. Então, olha o que eu vou fazer agora. Novo seta. Por que seta? Olha só, percebeu que quando eu coloquei seta, já apareceu próximo e valor. Quem é próximo e quem é valor? São esses campos aqui, olha, que eu defini que o meu nó vai possuir. Nesse caso, eu quero alterar valor. Então, novo seta valor vai receber x, que é um número que eu quero inserir. Na sequência, novo seta próximo vai receber início. Por que início?
O início aqui é um ponteiro para o início da minha lista, certo? Certo? Se eu estou fazendo a inserção no início, olha só, este novo nó vai ser o início da minha lista. Então, eu preciso dizer que o próximo dele vai apontar para o início atual. E aqui no final, quando eu der um return, olha só, return novo. Esse novo aqui eu vou capturar ele aqui na minha função main. Ele vai ser o novo início da nossa lista. Na verdade, deixa eu apenas fazer uma correção. Olha só, eu mencionei que a gente não conseguia criar um novo nó dessa forma aqui. Só que a gente consegue sim, tá? Tanto que, se eu vier aqui no main, eu posso fazer isso, olha só. Vou colocar aqui o nosso tipo, novo x. Então perceba, eu criei uma variável chamada x do tipo nó. Aqui agora eu consigo acessar os campos dessa variável, olha só. X ponto valor recebe, por exemplo, 50. Aí talvez você se pergunte, nossa Wagner, mas aqui você usou seta e aqui você usou ponto, que confusão. Olha só, para você não errar mais isso, a diferença de ponto e seta. X é uma variável do tipo ponteiro? Não, concorda? X não é uma variável do tipo ponteiro. X é uma variável nó, do tipo nó. Então, toda vez que você tiver a sua própria estrutura, uma variável do tipo da sua estrutura, você vai usar ponto. Olha só, eu posso fazer o mesmo aqui para o ponteiro, x ponto próximo, e atribuir aqui algum endereço, mas nesse caso eu não tenho nenhum para atribuir. Então, se você tem uma variável do próprio tipo que você está usando, você sempre vai usar o ponto, ok? Por que eu usei a seta? Eu viro para você e te pergunto, o que eu tenho aqui é uma variável do tipo nó? Não, não é. O que eu tenho aqui é um ponteiro do tipo nó. Se é um ponteiro da sua struct, você sempre vai usar seta. É isso que diz para o compilador C se esse cara aqui é a própria estrutura ou se é um ponteiro. Entende? Tem diferença em como o computador vai processar isso aqui. Esse campo aqui ele já está diretamente na região de memória que ele precisa. Nesse caso, ele precisa acessar um ponteiro para essa região de memória. Então é por isso que a gente utiliza a seta. Wagner, por que você não colocou aqui diretamente uma estrutura nó? Por um motivo muito simples. Se eu fizer isso aqui, olha, nó y, eu posso colocar aqui dentro y.valor recebe x, y.próximo recebe início e retornar aqui o endereço de y. Perceba, a gente retorna o endereço. Porém, o que vai acontecer? Quando a gente tentar acessar esse cara aqui na função main, ele não vai existir mais. Por quê? Essa variável, quando ela é criada desse jeito aqui, o escopo de vida dela é apenas dentro da função inserir. Então, assim que a função inserir der um retorno, essa memória aqui é desalocada, ela é liberada. É por isso que se eu fizer isso aqui não vai funcionar. Eu não consigo retornar ele para a minha função main. Toda vez que eu aloco memória de forma dinâmica, malloc, esse malloc está errado. Malloc, pronto. Toda vez que eu faço alocação de memória com malloc, essa memória vai permanecer alocada até você, programador, liberar essa memória com a função free ou até o seu programa ser finalizado, ok? Então é por isso que aqui nesse caso a gente precisa usar o malloc. Porque quando eu dou um retorno novo, essa memória precisa continuar com o valor que ela tem ali dentro, para que eu continue utilizando ela aqui dentro da função main, ok? Então, respondida aí as duas dúvidas. Por que eu preciso usar o malloc aqui dentro? Porque essa variável precisa continuar existindo quando a função inserir terminar. E respondida também as dúvidas da seta e do ponto. Se você tem um ponteiro para sua estrutura, você usa seta. Se você tem uma variável que é a sua estrutura, então você usa o ponto, ok? Respondidas essas dúvidas, vamos continuar. Nós temos aqui a inserção. Para a gente saber se estamos inserindo corretamente, é bom a gente fazer uma impressão, concorda?
Então eu vou fazer aqui um procedimento void chamado imprimir, bem simples. Ele vai receber aqui um ponteiro para um nó chamado início, apenas isso. E aqui dentro eu quero imprimir a minha lista. Então olha só, o meu início pode ser nulo, a lista pode estar vazia, certo? Então eu vou verificar se ele não é nulo. Isso aqui é suficiente. Fazer if início é a mesma coisa que fazer if início igual a nulo, só que aqui dentro eu vou ter chaves. Pronto. Então, se início não for nulo, eu quero imprimir esse valor. Então, printf, vou imprimir aqui um número inteiro e vou colocar um espaço, vírgula, de onde virá esse número inteiro? Do nosso nó início, seta, porque eu tenho um ponteiro para um nó, não é um próprio nó. Então eu uso seta. Se fosse um nó diretamente, eu usaria o ponto, ok? Então vamos colocar aqui novamente, seta, eu quero pegar o campo valor. Pronto, eu vou imprimir o valor desse nó e na sequência eu quero continuar imprimindo o restante, até que em algum momento a gente vai chegar num nó nulo, certo? Então eu vou fazer uma chamada recursiva aqui para a função imprimir, só que aqui agora, olha só, eu não vou passar início, eu vou passar o próximo. Essa é a graça dessas estruturas encadeadas, a gente vai percorrendo sempre o próximo. Recebi aqui o primeiro nó, o início. Ele é nulo? Não, não é. Eu imprimo esse valor e eu chamo a função, o procedimento novamente, passando o próximo. Então eu vou caminhando para o próximo até que em algum momento esse cara vai ser nulo. Quando chegar um nulo aqui, esse if vai ser falso e o nosso procedimento finaliza. Vamos testar se a nossa função inserir e o nosso procedimento imprimir estão funcionando corretamente? Para fazer isso, olha o que eu vou fazer. Aqui dentro de main agora, nó asterisco lista, e aqui agora eu posso chamar então a nossa função inserir. Eu preciso passar para a função a nossa lista, certo? Então eu vou, dentro dos parênteses, eu vou enviar aqui lista e eu preciso enviar valores a serem inseridos. Eu vou colocar aqui o valor 10, vamos duplicar essa linha agora, Ctrl C, Ctrl V duas vezes, e aqui agora eu vou mandar o valor 50 e aqui agora eu vou mandar o valor 100. Na sequência, eu vou chamar o nosso procedimento imprimir, mandando a nossa lista. E aí o que eu espero que aconteça? Eu estou fazendo aqui uma inserção no início. Então, insere o 10, depois insere o 50, então a gente vai ter 50 e 10, e por fim insere o 100, então a gente vai ter 100, 50 e 10. Vamos compilar e executar aqui o meu programa. Aconteceu algum problema e não funcionou. Vamos exibir aqui a nossa abinha de logs para ver o que foi que eu fiz de errado. Na verdade, ele não deu nenhum erro e eu já descobri qual que é o problema. Então, o que está faltando? Está faltando duas coisas muito importantes. Olha só, a primeira, no início a nossa lista está vazia, não tem ninguém, certo? Então, eu preciso dizer que a lista é nula. Esse ponteiro não aponta para nenhuma região de memória. E o segundo ponto fundamental, por isso que não funcionou, olha só, o inserir retorna o endereço do primeiro nó. Então eu preciso alterar, atualizar a minha lista aqui. Olha só, lista recebe o retorno em toda inserção. Aqui também, e aqui também. Então olha o que acontece. No início, a nossa lista é nula, não tem ninguém. Aí eu chamo o inserir, passando lista nula. E o 10 vai chegar aqui, vai alocar memória, valor vai receber 10, próximo vai receber nulo, por isso que é extremamente importante esse cara começar com nulo, chegou aqui nulo, o próximo aponta para nulo e retorna o endereço desse novo nó com o valor 10. Chegando aqui então, lista vai receber esse endereço de memória, ok? Vamos testar agora, eu vou compilar e executar. Pronto, aqui agora nós temos exatamente os valores que eu mandei inserir. O 100, lembra, a gente está fazendo uma inserção no início. O 100, o 50 e o 10. Ok? Então assim eu confirmei que está funcionando perfeitamente. Até aqui, olha só o que nós utilizamos. Basicamente, ponteiros. Nós temos aqui um ponteiro para um nó. Nós temos dentro do nosso nó um ponteiro para uma estrutura nó. E na inserção,
a gente está manipulando ponteiros. O próximo vai apontar sempre para o início da nossa lista encadeada. E aí a gente vai então inserindo elementos, a última inserção vai estar sempre no início, porque a gente insere no início. Só que tem uma particularidade, olha só, para que isso funcione, a gente cria um nó, faz aqui o preenchimento e retorna esse novo nó, esse ponteiro. E esse retorno ele é capturado aqui. Agora, imagine que por algum motivo você não possa ou não queira fazer uma função. Você quer continuar inserindo no início da sua lista, só que agora você quer um procedimento, void, sem nenhum retorno. Ou porque o projeto exige isso, ou porque seu chefe pediu, por algum motivo. Então, eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, e agora a gente vai chegar na parte de ponteiro para ponteiro. E aí que o negócio complica um pouquinho mais. Olha só, eu vou tirar esse retorno, vai ser agora do tipo void, eu vou chamar de inserir versão 2, e aqui agora a gente vai receber um ponteiro para ponteiro. Como que eu digo para o computador que isso aqui é um ponteiro para ponteiro? Simples. Se isso aqui é uma variável do tipo nó e isso aqui é um ponteiro, se eu tenho um ponteiro para ponteiro, basta colocar mais um asterisco. Então você pode ir tornando cada vez mais complexo. Olha só, uma variável nó, um ponteiro para ponteiro, um ponteiro para ponteiro para ponteiro, e aí você pode ir complicando, mas eu não aconselho porque isso aqui vai dar um nó na sua cabeça, ok? A maioria das operações ou todos os problemas que eu vi até hoje, você consegue resolver com, no máximo, ponteiro para ponteiro. Continuo recebendo aqui um inteiro x, continuo alocando memória para esse novo nó. Se a memória foi alocada corretamente, nós vamos preencher o campo valor. E aqui agora tem um detalhe, olha só, eu quero pegar o endereço apontado por esse ponteiro, certo? Então aqui eu vou colocar outro asterisco. E nós não teremos retorno. Agora vamos entender com calma, eu vou colocar mais uma linha aqui. E vamos entender com calma o que está acontecendo aqui. Olha só, asterisco, início, recebe, novo. Agora, olha só, lembra da primeira função que eu mostrei no início desse vídeo, na verdade um procedimento, onde a gente descobria um maior e um menor de um vetor, e a gente fazia alteração dentro do procedimento, mas na função main a gente tinha os valores alterados. Por que isso acontecia? Porque eu tinha mandado o endereço das nossas variáveis. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Olha só, a minha lista começa com nulo. Se eu quero alterar o conteúdo dessa lista, aqui ficou fácil. A gente retorna o ponteiro e altera. Mas se eu não vou ter mais retorno, como que eu faço essa alteração? De novo, a gente vai precisar mandar o endereço dessa variável. Só que essa variável guarda um ponteiro. Então a gente vai ter um ponteiro para ponteiro. É o endereço de uma variável que guarda um ponteiro. E isso é um ponteiro para ponteiro, ok? Quando chega aqui, olha só, eu tenho um ponteiro para ponteiro. Eu vou criar um novo nó, vou salvar o valor, até aqui tudo bem. Agora, olha só, nós fazíamos aqui o próximo apontar para início, certo? Porque o início aqui já era um ponteiro. Só que agora eu tenho um ponteiro para ponteiro, então eu tenho que pegar o conteúdo do primeiro ponteiro. Nós não temos aqui dois asteriscos? Eu quero pegar o conteúdo desse cara aqui, olha, do asterisco interno que aponta para algum lugar. Quem vai ser esse cara aqui? Vai ser a nossa lista. Perceba, aqui eu não preciso de ponteiro, porque eu já tenho aqui esse endereço de memória, olha. Início é um endereço de memória. Se eu colocar um asterisco aqui, eu vou estar pegando o valor que tem lá dentro dessa região de memória. Não é o que eu quero. A mesma coisa aqui. Eu não quero pegar um número. Eu quero pegar o endereço de memória aonde está a nossa lista. Então perceba, é um ponteiro para ponteiro. Eu quero pegar o primeiro ponteiro. Então eu vou utilizar um asterisco aqui. Próximo vai apontar para o conteúdo desse ponteiro, que é a nossa lista lá da função main. Agora, olha só, é aqui que ocorre a mágica. Na primeira versão, a função retorna o endereço do novo nó e a gente atualiza a nossa lista aqui. Nesse caso, a gente não tem retorno. Como que a gente atualiza a nossa lista? Olha só, o conteúdo apontado por esse ponteiro,
Quem é o conteúdo apontado por esse ponteiro? É lista. Então, basicamente, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo lista vai receber o endereço do novo nó. Então, é por isso que eu preciso de ponteiro para ponteiro. Eu estou recebendo o endereço da nossa variável lista. Só que lista guarda um ponteiro, o ponteiro para o primeiro nó. E aí é por isso que a gente tem ponteiro para ponteiro e acaba dando um nó na cabeça de muita gente, tá? Mas aí entenda o seguinte, olha só. Quando eu faço novo seta próximo, eu estou recebendo asterisco início. Quem é asterisco início? É o endereço da nossa variável lista aqui no main. Quando eu faço isso aqui, o conteúdo apontado por esse endereço, quem é o conteúdo apontado por esse endereço? A nossa variável lista aqui na função main. Então eu estou alterando o conteúdo dessa variável aqui. Qual que é o conteúdo dessa variável? É um endereço de memória. Eu estou salvando o endereço de memória do nosso novo nó. Então, ponteiros, ele dá um poder muito grande para o programador, desde que o programador utilize esse poder com muita atenção, que você manipule esses endereços de memória com muita atenção. Então, perceba, eu fiz aqui um inserir usando ponteiro para ponteiro que não tem retorno. A gente está alterando a nossa variável lista, que está na função main, ela só é visível aqui dentro, mas a gente está alterando ela aqui dentro do nosso procedimento inserir 2. Vamos ver se ele está funcionando? Como que eu verifico isso? Eu vou vir agora aqui na função main, olha só, a gente fez aqui 3 inserções, certo? Eu vou copiar esse trecho, Ctrl C, e vou colocar aqui na sequência, Ctrl V, só que primeira alteração, não tem retorno, então eu não vou ter atribuição nenhuma. E eu chamei o procedimento de inserir 2. Não tem retorno e inserir 2. E aqui novamente, não tem retorno, inserir 2. Pronto. Agora eu vou alterar os valores para a gente ter certeza que essa inserção ocorreu com sucesso. Eu vou colocar aqui o valor 17, eu vou colocar aqui o valor 57 e eu vou colocar aqui o valor 107. No fim, qual é a lista que precisa ser impressa aqui? Olha só, eu continuo inserindo no início. Então, a gente vai ter 10, depois 50, 10, depois 100, 50, 10. Quando terminar, o 107 tem que ser o primeiro, depois o 57, depois o 17, depois o 100, depois o 10 e, por fim, depois o 50 e, por fim, o 10. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. E aí, nós tivemos aqui um problema, porque olha o que aconteceu, eu acabei de cometer um erro aqui. Vamos voltar no nosso procedimento inserir lista 2. Inserir 2. Eu disse que o nosso procedimento recebe um ponteiro para ponteiro. Quando eu fiz isso aqui, eu só estou mandando um ponteiro. Olha só, lista é um ponteiro. Se eu quero mandar ponteiro para ponteiro, eu não quero mandar o endereço da nossa lista, eu preciso colocar aqui o e-comercial. Pronto. Então agora nós temos um ponteiro para ponteiro. Eu estou mandando o endereço dessa variável aqui, ok? Eu vou compilar e executar novamente o programa. Pronto. Olha o que nós temos como resultado final. O 107, que foi a última inserção, depois o 57, o 17, o 100, o 50 e o 10. Então perceba que eu acabei de simular aqui rapidinho uma estrutura de dados do tipo lista encadeada com o nosso nó, fizemos uma inserção usando apenas ponteiro, retornando o novo nó e atualizando a nossa lista aqui na função main e fiz uma nova inserção usando ponteiro para ponteiro, atualizando a nossa variável lá da função main aqui dentro do nosso procedimento inserir 2. Olha só, eu entendo que isso tem um alto grau de complexidade. Você não vai aprender isso aqui apenas assistindo vídeos, apenas assistindo aulas, ok? Você precisa praticar. Assista essa aula mais de uma vez. Se ficou dúvida, posta nos comentários que eu farei o possível para tentar ajudar e pratique. Reproduza esses exemplos. Tente reproduzir passo a passo e veja onde você ficou com dúvida. Volte na aula, exatamente nesse ponto, e assista esse trecho de novo, ok? Eu espero ter ajudado com essa aula. Um grande abraço, bons estudos,
Deixa seu like, vai, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda e até a nossa próxima aula.